Bom dia, meus amados, a paz do Todo-Poderoso, passando aqui para te desejar um ótimo dia, que o teu dia venha ser cheio de Deus, que viemos entregar a nossa vida àquele que tem um poder sobre todas as coisas, aquele que é o nosso Pai, o nosso ajudador, o nosso juiz, aquele que cuida de nós, que jamais deixa os seus filhos sem resposta. Amém? Entrega a tua vida a Jesus, porque Jesus está voltando e busca o Rei da Glória enquanto se pode achar. Eu quero deixar uma palavra lá em Salmos, no capítulo 118, no versículo 13. Empurraram-me para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou. Amém? Deus seja louvado. Meus amados, o inimigo, ele tenta atrapalhar, ele tenta destruir a vida dos filhos do grande eu sou. Ele tenta atrapalhar de todas as formas, o inimigo. Mas o nosso Deus é aquele que está sempre com os olhos sobre os seus filhos, sobre a terra. O Senhor é aquele que está sempre protegendo os seus filhos. O Senhor é aquele que não dorme nem tosqueneja. Muitos tentam nos atrapalhar, ver nossa queda. Muitos tentam querer passar a perna em nós. Muitos querem o nosso mal. Mas o nosso Deus é aquele que vê tudo, que nos protege e que não deixa o inimigo nos atingir. Amém? Então vale a pena você entregar a sua vida a Jesus, porque o Senhor é aquele que cuida assim dos seus filhos, não deixa nada faltar. O Senhor é aquele que cuida assim dos seus filhos, porque o Senhor não dorme, não tosqueneja. Amém, meus amados? Nós sabemos que muitos querem atrapalhar a nossa caminhada. Muitos querem não quer ver a gente vencer, muitos. Então o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que ficar na vigilância, orando, pedindo ao Senhor a proteção, pedindo ao Senhor que vá na nossa frente. Eu sei que a gente sabe que quando a gente começa a se movimentar, a crescer, muitos não gostam. Então por isso que você tem que ficar calado, por isso que você tem que planejar no secreto, porque o nosso Deus é aquele que honra o seu povo em público, porque o nosso Deus é aquele que trabalha na vida dos seus filhos. Não se preocupa, meus amados, continua na tua caminhada, continua fazendo aquilo que é o certo, continua buscando, continua acreditando que o nosso Deus é aquele que está movimentando, está trabalhando em teu favor, é aquele que te honra em público, mas trabalha no secreto, trabalha no oculto, trabalha no escondido. Então somente conta tudo para o Senhor, porque o Senhor é aquele que está trabalhando e grandes coisas vão acontecer na vida daquele que confia e acredita no Senhor. Amém? Então não se preocupa, então somente descansa e continua a caminhada, continua fazendo aquilo que é o certo, continua planejando, continua alinhando tua vontade nas mãos do grande eu sou, porque o Senhor é aquele que vai fazer as coisas se movimentarem na hora certa, as coisas ser realizadas na hora certa. Amém? Não se preocupa, meus amados, se levantou gigantes, se levantou ventos, tempestades. Não se preocupa, porque o Senhor é aquele que acalma, o Senhor é aquele que trabalha, o Senhor é aquele que faz em favor dos seus filhos. Não é lindo isso? Pode até ter muitos que queiram te atrapalhar, queiram te derrubar, mas o nosso Deus é aquele que está trabalhando em favor dos seus filhos, porque quem espera, quem confia no Senhor tem vitória. Quem confia no grande eu sou tem a certeza da vitória. Então fica tranquilo, porque o Senhor é aquele que trabalha na vida dos que esperam no Todo-Poderoso. Se acalma, não se desespera com os gigantes que têm se levantado, não se desespera com aqueles que querem puxar o teu tapete, não se desespera com aqueles que querem o teu mal, não se desespera. O nosso Deus é aquele que trabalha em favor daqueles que são justos, daqueles que esperam no Senhor, daqueles que confiam no Senhor. Então não há o que temer. Não há o que temer. Eu quero tão somente te dizer que continua confiando, continua acreditando, porque o Senhor é aquele que é contigo e não deixa os seus filhos jamais sem resposta. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Amém? Então confia e acredita, porque o Senhor tem o melhor para os seus filhos. O Senhor quer o bem dos seus filhos. E não se desespera por qualquer coisa que queira te afrontar, que queira te derrubar, que queira te tirar da posição, que quer ver a tua destruição. Não se atribula com esse tipo de gente. Não se atribula com as perturbações. Então somente se tranquiliza, pede ao Senhor mansidão, direção, pede ao Senhor que vá na tua frente. Porque aqueles que esperam, que confiam no Todo-Poderoso,
tem resposta sim. Então pede o Senhor para cuidar do teu emocional, do teu espiritual, para cuidar da tua vida, da tua família. Então somente não se preocupa, se tranquiliza, porque o melhor, o meu Deus está trabalhando em favor daqueles que nele esperam, e o melhor, o Senhor está trabalhando para a realização dos teus planos, dos teus projetos, e na hora certa vai acontecer. Amém?